Boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse projeto Consulta 3S, Saúde, Sono e Sorriso. Quero agradecer a todos os profissionais, os 12 profissionais que aceitaram essa integração, em compartilhar a experiência e o diferencial da sua consulta para que a gente possa reinventar a consulta não só pelo profissional, mas principalmente para ter melhor qualidade de vida das crianças, das famílias, e é sobre isso que nós vamos falar. A nossa live hoje é muito especial, que é com a odontopediatra, doutora Janaína Amaral, que tem muita experiência em odontologia antroposófica. Parece estranho o nome, mas ele é uma filosofia milenar de muitos anos que tem muito que aplicar na odontologia e é um diferencial na sua consulta. Então convide os seus amigos, convide aí mais 10 profissionais do seu network, pessoas que indicam para você, ortodontistas, odontopediatras, fonoaudiólogas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, porque realmente a nossa consulta ela é um diferencial quando ela tem a experiência de vários profissionais e com certeza vai tocar o coração dos pais com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, com também os talentos da criança, que é outro tema que nós vamos falar. Então, convide os profissionais, seus colegas, para a gente poder fazer essa integração. Então, a doutora Janaína já está aí. Eu vou me apresentar um pouco para vocês. Quem não me conhece, eu sou Paulene Cardoso. Eu sou ortodontista, sou professora de ortodontia infantil em várias especializações. Meu foco é a ortodontia infantil já há mais de 21 anos. Então, a minha experiência clínica é na ICEL Kids, no consultório mesmo, realmente com odontopediatras, e a minha mãe é odontopediatra há 43 anos, então é uma excelente oportunidade. E realmente o meu trabalho com a ortodontia infantil, ele vai em encontro a tratar, prevenir, tratar e acompanhar os hábitos bucais, a respiração oral e, de forma mais profunda, estudar os distúrbios respiratórios do sono. E essa foi uma pesquisa realizada por mim e o professor Bergerson nos Estados Unidos, e isso fez uma enorme diferença na consulta. Então, a minha consulta hoje, dentro da odontopediatria, da ortodontia e do miofuncional, o diferencial dela realmente são os hábitos bucais, o miofuncional e principalmente como controlar os distúrbios respiratórios do sono. Então, quero agradecer a todos que foram convidados também pela doutora Janaína Amaral. É um prazer convidá-la, porque ela vai fazer o diferencial na sua consulta. E com isso nós vamos trazer mais qualidade de vida, de sono, de saúde e de sorriso para o seu cliente, tá bom? Então vamos lá, já vou convidá-la. Doutora Janaína. Sejam bem-vindas, boa noite para todos. Vocês que estão aí dedicando esse tempo, eu falo que a live é uma live experiências, né? Então, estamos aguardando aí. Oi, Janaína! Olha, eu não conheço a Janaína pessoalmente, mas assim que tiver uma oportunidade, eu quero estar em São Paulo para dar um abraço, ou em Valinhos para dar um abraço na professora Patrícia Faro, que é fonoaudióloga, que é uma grande inspiradora para nós. E quem me apresentou a Janaína, a doutora Janaína Amaral, esse sorrisão, foi a doutora Patrícia Faro. Então, seja bem-vinda à nossa consulta 3S. Com certeza você vem enriquecer para que a gente possa aprender com você e a gente possa crescer juntas. E é isso que eu desejo para todos que estão aí nos assistindo. Bem-vindo a todos. Eu já me apresentei e estou dando, esse espaço para você se apresentar. Eu me apaixonei pela odontologia antroposófica porque os meus filhos estudaram numa escola de antroposofia
E eu gostaria que você explicasse primeiramente o que é a odontologia antroposófica, porque todos estão ansiosos para saber. Mas primeiro eu quero saber quem é a Janaína. Bom, meu nome é Janaína Amaral, eu moro em Valinhos, interior de São Paulo, e eu sou odontopediatra desde 2001, eu acho, e de repente já, né, estamos em 2020. E eu comecei a fazer também curso de ortodontia, até que eu parei num curso que era uma ortodontia avançada. E eu estava vendo, aprendendo um dispositivo que mantinha a mandíbula para frente, cimentado, fixo. E eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. O que eu quero é descobrir por que que essa mandíbula está para trás. E naquele dia tinha uma moça que conhecia odontologia antroposófica, falou para mim. A partir daquele dia eu não voltei mais para o curso, acho que eu estava no sexto módulo, era um curso extenso, e fui procurar. Mas o curso de odontologia antroposófica, com a professora Célia Lulo, uma querida, só ia começar no outro ano. Então eu li um livro de odontologia antroposófica sem praticamente entender o que é, porque só a palavra antroposofia já é um mistério, né? Mas é mais do que saber a definição de antroposofia, eu acho que é a gente realmente viver a antroposofia. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar vocês a ouvir um verso que Steiner escreveu sobre o ser humano. E ele fala assim, é bem... No coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze. Eis o ser humano. Então, a antroposofia é assim. A gente relaciona o ser humano com o cosmos, que é a maneira que eles falam, porque dentro do um olhar que é o olhar do filósofo, que vê além do que se apresenta. Então, quando um paciente chega no seu consultório, ao invés de você colocar um rótulo, você tira o rótulo e começa do zero. Começa olhando as características através da anamnese, que é super importante. Então, a consulta antroposófica, ela é extensa, porque a gente vai desvendando mesmo, descobrindo o que aquele ser está trazendo para a gente. E é claro que a gente parte a partir da queixa do paciente, mas quando ele traz a queixa, a gente já pega uma linha de pensamentos. E a intenção é trazer o equilíbrio. Então, nós atendemos muitas crianças, adolescentes e famílias. Eu acho que é o maior Uhum. foco de todas nós que estamos aqui. É, quando eu venho da linhagem de estudo da minha mãe, que há 43 anos é odontopediatra, então ela sempre teve muito cuidado em conhecer a criança mais Uhum. profundamente. Então sempre fez perguntas poderosas. E quanto mais experiência ela tem, eu fui observando que as perguntas elas não norteavam somente a histórica de doença ou de somente saúde, mas principalmente a saúde comportamental, emocional da criança. E com isso, como nós trabalhamos muito com hábitos bucais, que realmente está ligado principalmente às emoções, ao comportamento da família, principalmente os hábitos da família. Então, eu queria que você nos explicasse em relação à parte de hábitos bucais, crianças que usam chupeta, dedo, mamadeira ou sucção de língua, que é um dos hábitos mais desafiantes que eu tenho e tenho tratado, acho que 3 crianças atualmente sobre isso. A sucção do lábio,
que é algo muito relacionado com a hipotonia do lábio inferior, ou muitas vezes a deglutição atípica. Então, o que você pode nos explicar sobre os hábitos bucais na filosofia antroposófica ou cibernética, ou tudo que você integra? Eu acredito que é uma alquimia a sua consulta, como eu falei ontem. A alquimia é realmente quando a gente integra todos os pontos importantes e foca no equilíbrio para tratar o ser, né? Que é a criança e a família. Sim, então, como a gente está falando dessa região, vou começar a falar do vedamento labial, que é o que eu vou falar assim, o que o lábio representa para uma criança. Quando você tem uma criança respiradora bucal, ela não toca um lábio no outro, o lábio fica entreaberto. E isso traz uma, uma permissão de invasão, de ser invadido e de invadir. Então ela se mistura com o mundo e perde o filtro do que entra. Então, isso eu estou falando não só da alimentação, não só do ar, mas também de toda a parte emocional. Então, quando a primeira coisa que a gente olha é essa questão. Então, não tem vedamento labial. Por quê? Chupava chupeta. Então, a gente vai olhar para a parte de amamentação, a fase oral, né, da criança, como ela se desenvolveu, como estava a mãe naquele processo, os exercícios que foram feitos, porque a mamadeira, de alguma maneira, ela tira a força da sucção. Uhum. E quando você mama a mamadeira, você não consegue respirar e sugar. Então, ela mama, para, não sei se vocês já perceberam, né? A criança vai e dá aquela, entra ar. Então, todo o mecanismo miofuncional, ele é alterado. Então, tem isso, pode ter tido alguma deficiência, e essa deficiência pode ser em vários níveis, dessa fase oral. Que depois, uma criança um pouco mais velha, pode perpetuar, por exemplo, uma onicofagia, que a gente chama, que é o roer das unhas. Dentro da antroposofia, a gente sabe que as unhas têm não é rígido, não é? Então, a criança que está roendo unha, ela quer diluir um pouco essa rigidez. E essa rigidez, ela vem, às vezes, de muito pensamento, muito estímulo neurosensorial. Porque eu preciso explicar uma coisa, porque a antroposofia, a gente se baseia relacionando a divisão, às vezes, em 2, em 3, em 4, em 7, em 12. A gente pega tudo isso, mistura e tenta trazer e nomear o que o paciente está manifestando. Então, uma das primeiras coisas que a gente olha numa consulta antroposófica é a trimembração. Por quê? Então, pensa que a gente divide o paciente em pensar, em sentir o tronco, o tórax, e o querer, que são as pernas, os membros, e essa parte um pouco mais baixa aqui, do sacro para baixo. Quando a gente olha o corpo assim, a gente também passa isso para a cabeça e fala pensar, sentir, querer. Querer. Quando a gente olha para a boca, pensar, sentir a língua e querer. Então, nessas relações a gente vai olhando. Por exemplo, que a criança que está sendo muito estimulada na cabeça, ou ela pode ter uma concentração aqui. Então, pode ter as doenças que acometem a criança que está sendo muito estimulada no raciocínio, no mental, que é uma coisa que a gente está vivendo hoje, porque elas estão tendo as aulas online, então já não está no concreto, né? Porque está em vídeos, e o tempo todo aqui e sem se mexer tanto. Então, as crianças estão apresentando mais bruxismo. Elas estão Sim. apresentando disfunção. Nem são as crianças. No meu consultório, eu estou com muitos adultos com problemas na TM, de tensão. Tudo isso é estímulo neurosensorial. O que que você pode fazer para aliviar? Então, assim, o que era para estar distribuído um pouco no pensar e um pouco no querer, está só no pensar. Sim. Você pode, por exemplo, fazer uma caminhada. Isso vai movimentar suas pernas. Vai também trazer a expressão do seu querer. E também vai trazer uma mandíbula. Porque a gente vai relacionando, entendeu?
Além disso, tudo que gera calor aqui, por exemplo, quando a criança tem febre, né? Tá num processo febril e aqui tá quente, 38 de febre. Se você fizer um escalda-pés e trouxer o calor para o pé, acontece um equilíbrio no seu corpo, a temperatura baixa e você consegue que o efeito dessa febre seja curativo. E quando a Então, paciente tem associado já, por exemplo, a mordida aberta ou uma classe 2, e muitas vezes essa criança que, além de ter a chupeta, a mamadeira, é um respirador oral que tem um retrognatismo mandibular, ou uma classe 2 ou uma mordida aberta. O que isso interfere em relação não só ao tratamento, mas como identificar outros aspectos comportamentais, emocionais que você observa nessa anamnese? por exemplo, se eu falei que o lábio é um filtro, imagine uma mordida aberta. Primeiro, não tem relação, porque lembra que eu falei que a arcada superior é o pensar, a língua é o sentir e a mandíbula é o É o querer. querer. Quando você tem uma, para quem não sabe, uma mordida aberta é que toca atrás e na frente fica aberto assim. Quando você não tem um toque incisivo, como que você tem o seu pensar unido com o seu querer? De alguma maneira, essa língua está interferindo, que é o seu sentir, e está abrindo espaço para entrar e para sair inconsciente. Então, uma pergunta que eu faço para um paciente de mordida aberta: o quanto você consegue falar não quando você quer falar não? É uma pergunta que eu faço. Porque se eu colocar um aparelho nesse paciente, então a intenção é trazer o querer, né? Vamos pensar que é uma classe 2, que é quando o queixo está para trás. Então o queixo está para trás, eu quero trazer o querer dele, não quero? Sim. Eu quero trazer esse querer. Ah, adianta eu colocar um aparelho que, por exemplo, mantém o queixo para frente. Se eu não trabalhar as pernas dele, o querer dele, o trazer da vontade dele, porque muitas vezes essa criança, principalmente as que têm mordida profunda, elas nem sabem que elas têm querer, porque o Ah, não pensamento, sabem. não sabem. O pensar, a mordida profunda é quando os dentes de cima cobrem os de baixo. Então, a pessoa sorri e você nem vê os dentes de baixo. Você não vê o querer. E o pior disso tudo, aquele paciente, aquela criança ou aquele adulto, ele não sabe que tem querer. Ele acha que está tudo bem. Como que ele lida com isso? Ele justifica. Então ele usa o pensar. Ele tem 1 milhão de argumentos. Normalmente são pessoas extremamente inteligentes. E eles vão justificando, não, mas é porque o outro precisa mais. Não, é porque eu nem queria tanto assim. Quando tem outra coisa que eu vejo muito no consultório, os dentes ainda, os incisivos superiores inclinados para trás, porque o lábio está fazendo uma pressão para trás, eu não posso me mostrar. Então, o lábio, do mesmo jeito que ele deixa permeável, né, e se permite, permite que o outro invada e fica nessa troca com o mundo, sem filtrar, sem escolher o que vai entrar. Peraí, me perdi. Estava falando dos incisivos lingualizados. Atrás. Então, o quanto essa criança está querendo se proteger e se esconder do mundo. Você olha a criança que tem uma inclinação dos incisivos para trás, muitas vezes a escovação também não é boa, principalmente na faixa dos 8, 9 anos, que eles entram com o cabelo assim, né? Ou os Sim. adolescentes entram num momento assim. Eu tô com vários adolescentes com cabelo bem que se esconde. Aí você olha, a escovação não está boa, os dentes estão inclinados para dentro. Então, o quanto esse paciente quer se esconder do mundo, o quanto ele não quer ser visto. Agora, o que vai adiantar eu colocar um aparelho fixo, desinclinar esses dentes dele, se ele não consegue? Então, o movimento ortodôntico, eu coloco o aparelho no meu consultório e há um tempo já eu tenho trazido também o que os dentes dele estão querendo falar.
Porque se eu fizer o movimento só no corpo físico, o que que vai acontecer com o etérico, com o astral e com o eu, se ele não acompanhar? Eu vou tirar esse aparelho e os dentes vão voltar. Aí E é o que a a gente recidiva, né? a recidiva. Então, quando eu faço um movimento, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo mais específico, que é olhando para essa região aqui, que é um estudo da psiconeurodontologia, que foi um curso apaixonante que eu fiz também. Vamos supor que os dois dentes daqui são inclinados para trás e os dois laterais estão arrebitados para frente. Isso, então, vamos lá. O lado direito é o lado do pai, tá? É o lado da razão, do yang. O lado esquerdo é o lado da mãe, do yin e da emoção. Mas isso dá para, né, desmembrar de muitas maneiras. Quando você tem um lateral, bom, então esse é a função pai, é o lado direito, e do lado, o dente lateral 12 é você em relação ao seu pai. O dente 21, que é o incisivo esquerdo, é a função mãe. A gente fala função porque ela representa várias coisas. E o lateral, o 22, que é do lado desse grandão, você em relação à sua mãe. Então, quando a gente vê os dois incisivos centrais, que de alguma maneira você se sente melhor do que o pai e a mãe. Mas se isso fosse tão consciente assim, os seus dentes precisariam falar isso para você? Não. Então, qual é a cura? Trazer consciência. Porque quando você traz a consciência do que seus dentes estão querendo falar, você não precisa mais que eles falem. Da mesma maneira que uma gastrite fala que a gente não está conseguindo digerir as coisas, quando você toma consciência nossa, é verdade, eu tive aquela conversa e não estou conseguindo digerir. O seu corpo não precisa mais fazer uma gastrite. Você já tem consciência. Janaína, tô lembrando aqui, quando você fala de gastrite, a questão do refluxo, que a gente tem integrado bastante na odontologia, principalmente relacionado às crianças e jovens com distúrbios respiratórios do sono, associando muitas vezes a respiração oral, o ronco. Como que você explica essa correlação com o refluxo? O que você tem observado com os seus clientes? E se realmente quando a gente trata o ronco, né? Não digo tratar, mas controlar, melhorar esse ronco, melhorar o padrão respiratório, se isso influencia não só no refluxo, mas também a criança que tem enurese noturna. Enurese noturna, pessoal, é o xixi na cama, e eu falei muito disso ontem na live, onde eu falei da temos observado essa associação. E na ficha clínica, onde eu já adaptei depois que fiz o curso com o professor Bergs nos Estados Unidos, ele é um grande pesquisador do sono e eu coloquei na minha ficha clínica odontológica se ele tem a enurese noturna. E é impressionante, quando eu fiz essa pergunta, como apareceram crianças que fazem xixi na cama com 5, 6, 9 anos de idade. E quando eu trabalhei a terapia ortodôntica, ortopédica, miofuncional, eu observei que com alguns aparelhos, quando melhorava a posição lingual, né, aquela língua que era baixa, sempre baixa, respirador oral, quando ele levou a língua, que correlação que existe com a termorregulação, qual é a relação que existe porque essas crianças pararam de fazer xixi na cama. E não quer dizer, gente, ela agora tem um aparelho que parou de fazer xixi na cama. Não é isso. É a correlação mesmo com o respirador oral, a criança que ronca, muitas vezes tem apneia e até mesmo o bruxismo, porque essa criança ela tem dificuldade de respirar ou muitas vezes tem um retrognatismo mandibular. Quando ela melhora o padrão respiratório, quando ela tem realmente esse distúrbio respiratório do sono, ele pode estar associado com bruxismo. Então, qual é a correlação que você observou com as suas crianças, com o seu tratamento? Tá, vamos elaborar aqui agora, vamos pensar juntas. Mas dentro da antroposofia, a fase que acontece a sucção,
que é a fase oral, que está mamando, é um momento que a criança não controla o xixi. Então, ela mama e o xixi sai, não existe controle. Uhum. Quando tem alguma alteração nessa fase, de novo, voltamos para o oral, isso se perpetua. Então, a Quando gente tem pode. alteração na fase oral. Exatamente. Então, por exemplo, né, mamou muito pouco no peito, não fez os exercícios. Ou, gente, às vezes nem é a questão de amamentar, porque às vezes a gente amamenta tão correndo que, que a parte emocional não foi nutrida. Então, teve alguma disfunção nessa parte e de alguma maneira está se perpetuando. Olhando para outras coisas que eu também questiono no consultório, a enurese noturna tem a ver com insegurança e medo e sentimento de abandono. Então, é uma pergunta que eu faço. Ela tem medo? Como funciona? Como é o sono dela? O que mais que você perguntou em relação ao bruxismo? Em relação ao ronco, à apneia, você observou já essa correlação? Então, o ronco, eu sempre pergunto se ronca quando está de lado ou só quando está de barriga para cima, quantas vezes por semana isso acontece? E normalmente eu vejo muita associação com adenoide e o bruxismo muitas vezes associado. O bruxismo eu acredito que são quatro etiologias. Uma é uma parte genética, outra parte refluxo, né? Porque é uma solução do organismo, quando tem um movimento, diminui o refluxo. O, a questão respiratória, então, eu pergunto, quando está de nariz entupido, você percebe se range mais? E a parte de ansiedade. Então, são isso. Fora isso, tem daí uma outra linha que eu acredito que quando você não pode expressar a sua raiva, a gente contém a raiva aqui. Então, se você pensar alguém com raiva, fala, que raiva? Não, você não prende os dentes? Sim. Quando você vamos supor, você está numa situação que você não pode expressar. Só que você nem sabe que teve raiva, porque é isso. Você só manifesta no corpo que está inconsciente. Então você nem sabe que ficou com raiva, você justifica. Ah, porque aquela situação era assim mesmo, não tinha jeito. Só que você segura essa raiva aqui. Quando você só segura e acha, você não faz nada com aquilo, você só segura, você tem apertamento. Então você tem apertamento e tem dor nesse triângulo aqui, porque de alguma maneira você quer controlar o que você está sentindo. Quando você range os dentes, isso eu aprendi na psiconeurodontologia. Quando você range os dentes, eu acho que vou ter que explicar um pouquinho além. Porque assim, ó, os cristais de hidroxiapatita são cristais que trazem memórias, como um arquivo de computador. Então, vamos supor, a gente vamos olhar os nossos dentes, temos um arquivo de memórias. E a memória dos nossos ancestrais, de tudo que eles viveram, de tudo que é genético, né? Quando você precisa fazer um exame de DNA, você não pega um dente e não tá lá nossas informações. Tudo isso está nesses cristais e nos dentes. Então, os nossos padrões, as imagens que a nossa família carrega, do que é ser mulher, do que é ser uma boa profissional, do que tudo isso está armazenado nos dentes. E cada dente tem uma representação, da mesma maneira que eu estava explicando da função pai, em relação ao pai. Todos os dentes têm sua representação, tem uma informação. Quando você passou por uma situação de raiva, não sabe que ficou com raiva, mas você precisa fazer alguma coisa com aquilo, então a imagem fica assim. Eu não dou conta de ser quem eu sou, sentir essa raiva com os padrões que a família me traz. Então, eu destruo os padrões. Eu desgasto os meus dentes. Cristais de hidroxiapatita. Porque se eu destruir, eu não tenho mais comparação. Porque quando você quer ser você mesmo e tem um padrão familiar aqui, se você quer fazer diferente, dá um sentimento de traição da sua árvore e de não pertencimento. E isso é muito importante para a gente, né? Tá dentro das leis.
o pertencimento. Então, a gente acaba desgastando, então a gente faz um movimento e também tem uma terapia do Patchwork, que é uma terapia de autoconhecimento, que a defesa do poder, ela quer fazer alguma coisa. Então, é uma defesa e você quer, eu falo que é da fazeção. Você cria várias estratégias, faz para não olhar para a dor, que é uma vulnerabilidade. E normalmente quem usa a defesa do poder, ela range, porque ela quer fazer alguma coisa com aquilo, ela não consegue só segurar. Agora, Janaína, os estudos mostram, assim, de 2018, eles têm um consenso de bruxismo, mostrando do lobeso e tudo, mostrando que a relação com o sistema nervoso central, principalmente, e considerando que o bruxismo, em crianças não saudáveis, que foi exatamente o que nós correlacionamos, a criança que tem associado refluxo ou distúrbio respiratório do sono, ou ela tem asma, ou ela tem rinite, ou ela está com algo atrapalhando a respiração. Então, o bruxismo ele vem como um mecanismo de defesa, projetando a mandíbula para frente e até aumentando o nível salivar para também ela conseguir respirar melhor. Então, nesse sentido, eles colocam que o bruxismo ele é um mecanismo de defesa mas muitas vezes nós questionamos essa criança que muitas vezes tem um bruxismo, que pode ser considerado um distúrbio do movimento, assim como a síndrome das pernas inquietas, que também é um distúrbio um distúrbio do movimento. A gente coloca isso, mas a nossa realidade na odontopediatria e na ortodontia, média de 40% a 50% das crianças que nos procuram correlacionam e falam: olha, meu filho está rangendo muito. Antigamente, na odontopediatria, a gente falava: aguarda até 6 anos de idade, que vai romper o primeiro molar permanente, isso tende a melhorar. Ou muitas vezes eles correlacionavam com a criança que era muito ansiosa, ou às vezes tímida, ou tinha muito medo, e poderia ser isso. Então, hoje, na minha anamnese, para não delongar muito, eu pergunto a criança, quando o pai já fala, ela range muito a noite inteira, rola demais, é um sono agitado, um sono fragmentado. Quando ela já chega no meu consultório reclamando de dores, de dor de cabeça, associada ao bruxismo, é uma questão que realmente, não é que a gente vai tratar todos os bruxismos, mas quando a criança ela tem associação com outros fatores, nós não vamos tratar o bruxismo em si, nós vamos realmente tentar descobrir qual é a causa e tentar controlar principalmente a questão do padrão respiratório. Então, a criança que tem realmente um ronco e associação com o bruxismo, então, como você tenta relacionar isso em termos também comportamentais? Porque pode ser que essa respiração, essa rinite alérgica, essa asma que a criança tem, como você observa isso? Antes de falar sobre a rinite e a alergia, eu quero falar que o movimento que você não está fazendo consciente com as pernas, a mandíbula faz inconsciente quando você dorme, e é o bruxismo. Então, dentro da antroposofia, tem um olhar assim. Uma das soluções seria: vamos movimentar essa perna. Então, podemos qualquer exercício físico, né? Ou movimentar o seu querer, que também é. Agora, a bronquite, os processos alérgicos, eles são uma exacerbação do processo neurosensorial. Porque imagina a alergia, é como se aqui a gente não tem os órgãos do sentido, né? Sim. Aqui tá tudo nessa região, que é uma região fria. Quando você tem um processo alérgico, é como se a cabeça fosse para o todo. E aí você vê muita dermatite. E aqui também, o rítmico que tem o coração e o pulmão, eles têm um ritmo mesmo. E quando você tem uma sobrecarga daqui, ele impede que tenha um movimento, então você prende. Então tudo isso é um desequilíbrio. E tudo isso que a gente está falando, os processos alérgicos, a bronquite, as dores de cabeça, as disfunções de ATM, tudo isso, nos tempos atuais,
eu vejo muito forte no consultório. Por causa desse fechamento, as crianças não estão mais podendo brincar na rua, não estão mais subindo em árvore, elas não estão mais se movimentando como antes, elas não estão brincando com os amigos. Então, as relações, então, onde que está a gente usando esse equilíbrio aqui? Nós não estamos usando tanto. Então, está ficando muito aqui. E temos que buscar soluções. Então, por exemplo, teve a aula online. Acabou, vamos fazer uma aquarela, que a aquarela consegue Consegue diluir tocar. a Sim. rigidez. Adianta fazer guache? Não, gente, é aquarela, porque a gente quer a água. Uhum. Vamos brincar com água, vamos dar banho na boneca. Vamos trabalhar com argila, mas a argila grande, porque se for pequena, é neurosensorial. E muitas vezes a gente vê uma criança que já tem uma. Porque assim, a gente tem um padrão. Então a gente vê desde pequenininho já a criança que tem o rostinho mais feitinho, tem uma coordenação, gosta de coisinhas pequenininhas, gosta de colecionar coisas. Então ela já tem uma tendência neurosensorial, que é o pensar. São crianças inteligentes, que estão à frente do tempo. Então, se eu olho a idade dela, ela parece que ela está sempre adiantada. E isso, nossa, tem um mundo para falar, nossa, dá vontade de ir embora. Estamos adorando. Pode falar mesmo. Então, uma das primeiras coisas que eu tento entender no consultório é se essa criança, ela já tem uma tendência a a Celine está falando, uma constituição mais neurosensorial. Ou, então essa criança que é neurosensorial, ela é aquela criança que ela vai traçar a meta e vai chegar lá. É uma criança determinada, só que é perfeccionista, é sistemática, é rígida. Não, ela está, né? Agora, uma criança que é mais metabólico-motor, que são as pernas, essa criança é mais lúdica, ela inventa história, ela tem um rosto, parece de bebê, assim, não é um rosto tão formado, é um rosto em formação. Os dentes dessa criança, que é do metabólico motor, que inventa história, mas também tem dificuldade de foco. Essa criança, ela tem os dentes maiores, porque dá mais tempo de formar. Os vetores de quem é neurosensorial, eles enrijecem, eles diminuem. Então, uma criança que já tem uma tendência neurosensorial e cresceu com muitas informações intelectuais, ela pode ficar menor de tamanho, por exemplo, ela pode amadurecer cedo, muito cedo. E os dentes ficam menores também. Além disso, ao invés de trocar o primeiro, na faixa dos 5 anos e meio, tem o primeiro molar permanente, Sim. né, que vem, e tem os incisivos inferiores. Do mesmo jeito, então, vamos lá de novo. Pensar, sentir, querer. Pensar, sentir, querer. Existe o pensar, sentir, querer. Então, a criança que nasce primeiro, o primeiro molar aqui atrás, que não cai nenhum, ela tem uma tendência maior, pelo menos está vivendo isso, do metabólico motor. Então, é uma criança mais lúdica, que gosta de brincar fora de casa, que gosta de fazer movimento, que vai super bem nos esportes. E a criança, que é o que a gente mais tem visto hoje em dia no consultório, que troca primeiro os incisivos aqui, é a criança que está mais neurosensorial mesmo. Então, a gente vai unindo todas essas informações para tentar trazer o equilíbrio. Hoje, já acontece de falar assim, olha, é uma criança que gosta de coisas pequenas, mas também adora inventar história. A gente brinca muito com arte em casa e ela faz muita aquarela. Então, você vai vendo que ela está com características dos dois. Sim. Isso representa o equilíbrio, que é o que a gente busca. Então, a criança que é neurosensorial, você vai deixar no balé? Não, gente. Porque o balé são movimentos que a mão, até o dedinho, tem que estar ali, né? Então, o balé também, a ginástica olímpica também acaba, não traz uma compressão, você não vê as crianças às vezes ficando menores, porque ela traz rigidez. Então, a criança que é muito neurosensorial,
Ela vai bem no balé? Super bem. Ela dança, nossos movimentos são impecáveis. Mas isso é terapêutico para ela? Não, não é. É melhor colocar numa natação que tem Você água, tem sabe, ritmo. Janaína, que quando eu escrevi o livro Talentos que Transformam Hábitos, que é um livro de consulta, eu uso principalmente para mudar hábitos de criança que usa chupeta, dedo, mamadeira ou rói unha. E ele é um método baseado no conhecer, no conviver, fazer e ser. Que mesmo sendo algo da pedagogia, mas que eu integrei na consulta, porque eu não tenho como mudar um hábito. Aí a gente fez os 8 passos para mudar um hábito, mas algo que eu aprendi assim aprofundando na Junguiana e outras filosofias com o professor Maksuri, que é quem vai falar amanhã conosco. Ele é um médico bem experiente com metodologia junguiana também, e nós fazemos parte de um estudo da organização Condor Blanco, onde eles estudam baseado nos 4 elementos da natureza. Então, dentro do livro também, a gente classifica os talentos da criança, não só os talentos, como identificar os talentos, mas também como motivar essa criança, como melhorar e equilibrar através dos 4 elementos da natureza. Então, a criança que é mais terra, que é aquela criança muito organizada, muito prática, a criança que é mais água, que é uma criança mais sensível, mais flexível também, mas é uma criança que a gente tem que lidar melhor com ela no sentido da água, né? Na timidez e tudo. O ar, que é aquela criança muito criativa também, um pouco mais mental. E no fogo, aquela criança que é muito autônoma, né? Ela tem autonomia demais, ela é para frente. Então, nós conseguimos trabalhar esses 4 elementos da natureza. E quando a gente vê aquela criança que ela veio para uma mudança de hábito, e a criança, ela é muito fogo, ela não para quieta e tal, então a gente tem que trabalhar a água dela. Então, onde a gente trabalha realmente a aquarela, ou aquela criança que é muito prática, muito mental, onde a gente tem que trabalhar também para ela se movimentar para aquele. Então, nós trabalhamos muito assim, essa filosofia foi uma filosofia que eu aprendi e que eu integrei na minha consulta. Então, hoje, quando eu vejo uma criança entrar, me relacionar comigo, eu já vejo qual é a melhor forma de eu motivar essa criança. Porque se ela é muito criativa, ela vai adorar o meu calendário de motivação. Mas muitas vezes uma Uhum. criança que é muito tímida, ela não consegue entrar naquela motivação do calendário ainda. Ela precisa ser tocada, por exemplo, com muitas coisas mais da água, da emoção. Então, eu vejo muito isso, às vezes, uma criança que, como eu sou muito, gosto de ser entusiasta, e isso é da minha natureza, e é muito importante a gente saber também o estilo do profissional, e isso influencia na consulta. Então, a criança, que muitas vezes a gente vai dar um abraço, ela não quer ser abraçada. Então, uma vez eu fui tocar na criança, ela não quer ser tocada. Então, essa questão da aproximação com a criança é muito do identificar e conhecer a criança e, ao mesmo tempo, como relacionar e ter essa aproximação para a gente ter melhores resultados na nossa consulta, que é o que a gente está falando, mas, na verdade, é no relacionamento durante o tratamento. Nós, como ortodontista, a gente vai ver essa criança todo mês durante um ano ou durante 6 meses. Então, como motivar essa criança de acordo com o identificar do conhecer, né? De quem é essa criança, né? Então, eu não sei se você já ouviu essa correlação dos 4 elementos da natureza, mas é assim que eu trabalho, e a gente vai falar muito disso amanhã com o professor, instrutor Mauro Maksuri, que tem uma grande experiência, e de como motivar as crianças, não só com o meu livro, mas com outras estratégias de motivação também. Mas o que você observa disso? Porque você está falando muito da mesma forma que eu falo, a aquarela, a argila, que nós temos que mudar hábitos para novas atitudes, para atitudes saudáveis. Mas você já correlacionou isso com os 4 elementos da natureza ou é algo que eu tenho usado e Pauline, você vai adorar a antroposofia. que bom. Porque na quadrimembração, a gente relaciona os 4 elementos, os 4 temperamentos,
os quatro corpos, os quatro reinos, os éteres, o sistema, o humor, planeta, um infinito, é um universo maravilhoso. E a gente faz a relação dos quatro elementos, por exemplo, com temperamento. Que eu Uhum. descubro, uma das maneiras que eu descubro o temperamento dentro da antroposofia é através dos sabores. Então, o que essa criança gosta Legal. de ela gosta de amargo, de salgado, de doce, ou ela gosta de azedo? Qual suco que ela gosta? Então, vamos supor, uma criança que gosta das frutas ácidas. É uma criança sanguínea que a gente fala. O sanguíneo, ele adora se relacionar. Então, aquela criança que tem vários amiguinhos, não tem melhor amigo, tem um monte, que fala super bem, fica ali com todo mundo, mas também às vezes existe uma dificuldade de aprofundar na relação ou num projeto. Eu sou bem, eu tenho um pouco de, bem de sanguínea, e aí eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você vê, eu estou falando aqui o tema é antroposofia, mas eu estou falando de um monte de coisa junto. Porque eu Sim. sou essa mistura de um monte de coisa. O Que sanguíneo tem bom. muito disso. E aí a gente vai relacionando com a terra, com a água, com o ar, o que representa cada um, como cada um funciona. É muito, gente, é lindo. Super recomendo. E o olhar da antroposofia é um olhar que a primeira coisa que você vai fazer é não julgar. Então, tem uma coisa que eu aprendi na constelação familiar também, e que eu assisti sua live ontem, Paulene, e fiquei orgulhosa de ver essa consciência, que é você agradecendo a sua mãe, Do você falou que sempre honrar, foi né? do honrar, de você ser quem você é, porque sua mãe esteve, porque seu pai esteve, eles disseram sim, você está aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu faço, claro que isso não é toda vez consciente, porque é uma postura, mas de entender que o melhor para aquela criança é a mãe que ela tem e o pai que ela tem. A gente não pode, de maneira alguma, se colocar acima dos pais. Porque no momento que você julga a mãe ou o pai A que fez hierarquia, né? Que é da exatamente, constelação. você quebra a ordem, você quebra o dar e receber. Aquela criança você não vai conseguir tratar. Porque o fluxo da vida e a força que chega para ela vem através dos pais. Então, o odontopediatra tem um papel importantíssimo, que é entender a dinâmica daqueles pais. Eles trabalham o dia todo, eles não vão conseguir escovar os dentes dos filhos dele, porque Sim. às vezes a avó só quer dar carinho, não quer fazer uma escovação super eficiente. Como que você vai lidar com isso? Mas o primeiro passo é não julgue. Olha, respeite, honre tudo que aquela criança recebe. Que é a partir deste lugar que a gente consegue transformar e consegue entrar no contexto dessa família e trazer a melhor maneira de conseguir que aquela mãe que passa o dia inteiro fora e se sente culpada quando chega em casa, dela conseguir fazer aquela escovação, dela conseguir passar o fio dental. Na Não porque verdade, ela... é o reconhecer, e assim, a base do livro que eu escrevi, na verdade, foi muita intuição, porque eu gostaria de escrever algo para ajudar os pais. E esses 8 passos, eles são os passos da aceitação, né, do reconhecimento, do honrar. Então, ele é muito parecido com o que você tá abordando. E o que eu vejo também de desafio é a frustração, que é algo que você já tinha comentado comigo. Quais são as perguntas que você utiliza na sua consulta que te apoiam para motivação, para aproximação? Quais são essas consultas, as perguntas principais, as poderosas que nós queremos saber? Ai, que delícia. Então, eu começo minha anamnese assim: nome da criança, data de nascimento, os pais, a rotina de casa, fica, né, se os avós fazem parte da rotina, bem lá no começo, porque, né, o risco de cárie aumenta quando os avós participam.
A queixa, e aí, logo depois das perguntas que eu faço de antroposofia, vai. Quando você fala não para o teu filho, como ele reage? Então, aí eu uso um pouco dessa terapia de autoconhecimento que eu faço, que chama Pathwork, que traduzindo é trabalho do caminho, e que nós sabemos que a gente monta a defesa até uns 2 anos de idade, mais ou menos. São 3 defesas que a gente arma. Não precisa de nada muito elaborado para montar essa defesa. Foi um xixi que sua mãe precisou fazer. Ela tem culpa? Não, gente. Então não é para entrar em julgamento, tá? Mas enfim, sua mãe foi fazer xixi aquele dia e você era um bebê ali. Quando ela volta, você, vamos falar primeiro da defesa do amor. A defesa do amor é assim: você se coloca no lugar mais fraco que você é para manipular culpa no outro. Então a criança fala assim: Mamãe, eu preciso de você, eu não consigo sozinha. Mas um pouquinho mais velha, né? Eu não consigo sozinha, por favor, mamãezinha, nanã. Então, por trás dessa defesa tem muita raiva, muita. E aí você usou um pouquinho a defesa do amor, funcionou bem, mas chega uma hora que não funciona mais. Aí você pode achar uma próxima estratégia, que é a defesa do poder. A defesa do poder, sua mãe voltou daquele xixi e você fala: quero você, não preciso, vou fazer tudo sozinha. Porque no fundo essa criança se sentiu abandonada. E para nunca mais ficar nesse lugar vulnerável e frágil e não se sentir abandonada, porque a sua criancinha ficou assim, de mãos para cima e a ajuda não chegou. Eu vou fazer tudo sozinha. E aí o que tem atrás é o medo. Eu não quero sentir medo. Só que daí você cria medo, mas enfim. E a outra defesa é a defesa da serenidade, que é muitas vezes a mãe fala assim para mim: "Ai, meu filho é tão bonzinho. Ele não reclama". Quando eu pergunto como ele reage, não. Ah, ele aceita super bem. Eu falo: "Meu Deus do céu". Ele nem sabe o que ele está sentindo. Porque a defesa da serenidade coloca uma parede e fala: quando a mãe volta do xixi, a criança fala: "Mãe, não sei quem você é". Não sabe, simplesmente corta. Então, por dentro tem uma mistura de sentimentos, né? Uma sensação de não amor, mas quando ela coloca essa parede, ela não sente a dor, mas ela não sente o prazer. Então, na vida adulta, às vezes são pessoas que executam a vida. São ótimos líderes, né? Porque o talento é a sabedoria do sereno. E vamos sempre deixar claro que não, isso não é um ser, é um, é uma roupa que você coloca, uma estratégia que você usa para É uma sobreviver. máscara, né? Uma máscara, exatamente, é o termo que a gente usa. Então, quando a criança chega no consultório e eu faço essa pergunta, então, é claro, eu vou tentar traduzir isso para a mãe de algumas maneiras. Quando a criança é pequena, vamos supor, ela tem 2 anos, 3 anos, 3 anos. Quando você fala não para ela chuta, ela quer bater, ela joga as coisas, ela grita e vai para cima. Ou uma criança um pouco mais velha, ela fica argumentando. Tipo, você olha a criança já é um advogado, né? Que fala, eu não acho justo, porque. Tá, 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 tá. Isso é muito da defesa do poder. Então, é assim que eu vou trazendo para a mãe. A defesa da serenidade é isso. Eu dou um exemplo assim. Todos os coleguinhas marcaram de ir no cinema. Você falou que ia levar. Isso faz 15 dias, essa criança tá lá no combinado. Chega no dia, você vira para o seu filho e fala assim: não vou poder te levar no cinema. Como que ele reage? O sereno fala: tudo bem. E ele é tão bonzinho. Não, gente, ele não é bonzinho. Ele não está acessando o querer dele. Ele nem sabe o que ele quer. Ele não vive nem a expressão: uau, eu vou no cinema. E também não vive: nossa, mãe, você combinou isso comigo. Isso me deixa muito triste. Nenhum dos dois. Ele simplesmente
fala, ok, coloca o paredão e segue. E a defesa do amor, nossa, é novela mexicana. Drama. Por favor, mamãezinha, eu preciso que você faça isso. E aí é manipulação de culpa poderosa. É muito poder que tem por trás da defesa do amor, é muito poder. Porque eles conseguem as coisas. Muitas vezes pelo choro. Ou se não, a defesa da serenidade, por exemplo, é a criança que está tendo a discussão, vai para o quarto, se retira. É o que a gente fala da retirada também, Fuga, né? da fuga. Então, dentro do tratamento, é super importante para mim saber como essa criança se defende. Porque eu sei que quem está usando a defesa do poder, na verdade, ela precisa de acolhimento. Ela vem para frente, ela mostra uma agressão, mas o que ela precisa é de quase uma contenção. Sabe quando a criança está fora do eixo, que está se debatendo, sei lá, 4, 5 Hum? anos, está lá? O mais curativo para ela é você, como pai e mãe, Abraçar. conter, abraçar. Ela vai lutar um pouco e depois ela vai chorar. Porque tudo que ela precisa, a dor dela é da desproteção. Agora, a criança que usa a defesa do amor, ela tá embaixo da mesa que a gente fala e você precisa tirar ela debaixo da mesa. Então, fala: "Não, você é capaz, você vai conseguir. Eu estou aqui te esperando, mas você vem". Então, é encorajamento. A defesa do poder já foi, já está lá, já fez tudo, né? E a defesa da serenidade está perdida, não está nem em cima da mesa, nem embaixo da mesa. Ela está ali sem entender muito o contexto, porque Ele, são pessoas tão Janaína, sensíveis. provavelmente vai cair daqui uns 4 minutinhos ou menos. Então, eu sei que a gente ficaria aqui mais umas 2 ou 3 horas. E com certeza você pode fazer um curso para nós. Eu sou a primeira sua aluna para querer aprender tudo com você. Mas essas perguntas que você utiliza na consulta, elas fazem um diferencial não só para conhecer a criança, mas também no tratamento, né? Pelo que você está explicando. Então, depois, se você puder passar para nós algumas perguntas, colocar no seu Instagram, entrem no Instagram, Janaína Amaral, doutora, que ela vai colocar umas perguntas para a gente poder conhecer um pouco melhor. Também posso colocar no Telegram, distúrbios respiratórios do sono, que é o Telegram que eu disponibilizo para tanto a parte científica quanto a parte clínica e vários vídeos. E amanhã nós vamos continuar falando sobre os talentos e como integrar isso com a disciplina para não só identificar as crianças, os jovens no consultório, mas como motivar. O principal de amanhã com o professor instrutor Mauro Maxuri é como motivar a criança. Então, provavelmente vai cair nos minutos. Eu queria que você desse seu último minuto aí com a sua essência maravilhosa, que eu aprendi demais. Tenho muita gratidão a Deus pela sua vida, a vida da sua família e todos que você inspira e toca o coração. Bom, eu só posso agradecer. Você quer que acho que não dá nem tempo de passar pergunta, nada. Se vocês quiserem fazer pergunta e quiser enviar, vai ser um prazer responder, Sim. no que, né, no que eu puder ajudar. Queria agradecer a Pauline pela oportunidade. Foi um prazer, um bate-papo muito gostoso. A minha mãe está te E, escutando, então com certeza, quando você conhecê-la, você vai sentir esse mix alquimia de emoção que ela é. ai, que delícia, vai ser um prazer. E, eu acho que é isso. Foi uma delícia estar aqui. Pena que Janaína, eu não você, consegui você ver. tem filhos? Eu tenho duas meninas, uma É, de 12 e uma de 10. Uma completamente neurosensorial e a outra completamente metabólico-motor, que é para a gente aprender bem. você passa por tudo. Os meus três têm todas as defesas que você falou, então eu aprendi muito. Eu Ai, acho que melhor bom. eu me organizar com a minha defesa, sem É, julgamento e muita honra e gratidão, né? é Então, isso muito aí. obrigada por tudo. O que você quiser passar de vídeo para a gente depois divulgar, grave a sua aula, porque a gente quer expandir esse seu conhecimento, essa sua experiência para muitas pessoas. Viu? Ah, Muita gratidão.
Um grande beijo para suas filhas. Vai ficar gravado no IGVT. E depois que gravado no IGVT, eu passo e para a Janaína colocar também aí à disposição dela, tá bom? E muito obrigado a todos vocês. Amanhã às 19 horas, Mauro Maxuri, uma excelente oportunidade de aprender sobre tudo de motivação e para conhecer mais o seu cliente nessa consulta 3S. Divulguem, chame seus colegas, seus profissionais e a gente vai estar